os 12 apóstolos, 3 chamastes a subir. Ao monte transfigurou-se, mostrando sua glória ali. Dentre os tantos chamados, o Senhor abriu as portas para mim. Grande privilégio, apressar a sua vinda assim. De todas as mazelas já produzidas historicamente e constatadas pelo conhecimento humano, o avanço dos conquistadores do novo mundo chegaram a um novo formato, porque a guerra que outrora ocorrera em sua natureza externa de serem aplicadas ocorreram no contexto das explorações do velho mundo em direção ao novo mundo. Ou seja, os conquistadores das civilizações advindas da Eurásia, o chamado Antigo Mundo, protagonizaram os palcos, confrontos, batalhas em direção à obtenção e drenagem posterior de suas riquezas coloniais do desconhecido. Os territórios desconhecidos, até então chamado Novo Mundo, foram anseios desses conquistadores do Velho Mundo. Estamos falando das grandes navegações advindas da batalha entre eles para ocuparem, explorarem as colônias, território desconhecido, transformando-os em colônia. Os conquistadores do Velho Mundo, em particular da Europa Ocidental, Portugal, Espanha, ingleses, holandeses e franceses. A Europa Ocidental, que compusera a época, o Velho Mundo lançaram em direção às grandes navegações ultramarinas em busca dos territórios ainda não ocupados do Novo Mundo. Estes países, a Europa Ocidental, teve a primazia de se lançarem nessas grandes navegações. A guerra nesse palco possuía a natureza externa, pois havia confrontos e conflitos entre eles a fim de obterem a hegemonia e o domínio para drenar as riquezas obtidas pelas regiões ocupadas do Novo Mundo. América do Sul aqui, nós sabemos que estes aqui chegaram na América do Sul, em particular o Brasil, estes aqui chegaram, dizimaram a civilização originária, transformando o povo primário em um povo miscigenado, advindos da miscigenação das ocupações das outras civilizações em guerra dentro de um palco de guerra externa. O continente asiático também viveu sangrentas guerras para a formação de impérios desses reis, dominadores e conquistadores de territórios e de civilizações. Impérios formados, guerras formadas, evidenciadas no sonho de Nabucodonosor, um dos reis da época. A Ásia tem em sua formação geográfica, em seu corpo, o formato de um dragão. E esse dragão, do centro dele, é respondido pelo reino comunista de natureza satânica. O dragão vermelho, predito no livro sagrado, representa a Ásia como o corpo do dragão, em sua formação geográfica, e tendo em sua cabeça a Europa, o continente europeu,
E na outra ponta, a águia corrompida, a águia manipulada pelo império que ali se formou diante das explorações coloniais advinda de onde? Da Europa Ocidental, formando as colônias da América do Norte, que as conhecemos, como a colônia de Massachusetts, Connecticut e tantas outras colônias na formação dos Estados Unidos da América. O Velho Mundo protagonizou guerras na parte do continental asiática, como na parte da Europa, indo em direção às colônias. Os ingleses formando a Inglaterra e a Inglaterra formando a América do Norte, Estados Unidos da América. Tanto o continente asiático quanto o europeu travaram guerras externas, pois o formato, à época, pedia a guerra externa para conquistar territórios ainda não ocupados. E hoje, podemos entender que ainda existe guerras externas acontecendo? Será? E hoje podemos afirmar que não há mais guerras? Porque inclusive desinstituíram os ministérios. Pois muito bem, esses conquistadores do antigo mundo travaram guerras externas. E hoje, eles continuam travando guerras? Antes de responder isso, precisamos entender que o produto, o fruto dessas conquistas trouxe aplicação de recursos e investimentos, a fim de drenar e produzir maiores riquezas, chegando então à industrialização. A Revolução Industrial chega num momento histórico, numa parte mais avançada do capitalismo, dessas grandes navegações, esse estágio mais avançado, conquistado na drenagem e captação de capitais para ser aplicado, deu origem à Revolução Industrial que a conhecemos. Nesse momento, então, a lei e a ordem das colônias conquistadas e ocupadas e dominadas precisavam receber a condecoração, precisavam mudar o seu estágio de província, de colônia, para alcançar o Estado, para alcançar a sua emancipação, independência das colônias. Por quê? Porque a dinâmica histórica, econômica, financeira dos conquistadores do antigo mundo pedia a mudança de comportamento. Por quê? Porque a colônia já conquistada precisava servir de fornecedoras de recursos produzidos, matérias-primas para as indústrias. E para que isso acontecesse, precisava instalar os parques industriais, pois a Revolução Industrial pedia um avanço, uma transformação para um formato mais abrangente, para atender a uma nova situação da Revolução Industrial. Havia então a necessidade de transformar as colônias em estados soberanos, surgindo assim então a emancipação, e a indústria passava a fazer parte de suas instalações e posteriormente maiores urbanizações nas colônias, formando assim, dando origem à emancipação, à soberania das colônias, modificando a condição de colônia para a condição emancipada de estados com autonomia soberana. O fruto dessas invasões, dessas conquistas, no palco de uma guerra externa, trouxe a captação de recursos para a burguesia, pois alcançava então riquezas obtidas nas colônias consumidoras, nas colônias que drenavam riquezas para os seus conquistadores
do antigo mundo. Formou-se então uma burguesia, a qual captou e formou um modelo econômico, obedecendo aos interesses desses conquistadores do antigo mundo. Em particular, chamamos de banqueiros a elite globalizada, formando então o capitalismo deles, não nosso, mas o deles. Então, a ordem e a lei recebe a dinâmica, teorias positivistas que justificam a existência desse modelo de troca de transações comerciais, o capitalismo em sua formação, que conhecemos como ele funciona. A lei e a ordem, na dinâmica do governo republicano, com as suas teorias positivistas, que justificam o principado atual, o qual nós pertencemos.